Que bom estarmos aqui mais uma vez. É sempre muito bom e proveitoso esse encontro e reencontro que temos a oportunidade desse convívio tão fraterno, de podermos usufruir, né? Não só da amizade, mas dessa troca de experiências que esse encontro doutrinário nos proporciona. E na noite de hoje trouxemos algumas reflexões, né? Acredito que a maioria dos senhores aqui presentes tem conhecimento, sim, que a doutrina espírita cada vez mais avança, desbravando, demonstrando todo o seu conteúdo através desses princípios que hoje nós vamos trazer alguns para poder nortearmos a condição de espíritos em processo de construção que nós ainda estamos. Então, nessa caminhada, é necessário sim que as renovações cheguem para que possamos adquirir o esforço, a capacidade, esse desempenho tão necessário para avançar um pouco mais. A doutrina espírita, além de tudo, nos proporciona isso, essa renovação dentro das bases morais de Jesus constitui um fortalecimento para a nossa alma. Porque precisamos ter uma base para, a partir dessa base, podermos construir algo edificante. Que seja permanente, que seja forte, capaz de dar sustentação em todos os momentos das nossas existências. Nós trouxemos aqui, que já é conhecido de todos, o Livro dos Espíritos, essa edição de 150 anos de comemoração do Livro dos Espíritos. E foi na inauguração dessa capa, e diz que esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E é interessante, nós já sabemos da história, e por que nós trouxemos aqui para lembrar? Que aqui está todo contido um princípio de ética, de moralidade, que necessitamos para renovar a nossa personalidade, o nosso caráter, e trazer esse fortalecimento de aprimoração para a nossa alma. Os princípios que norteiam a doutrina espírita, e nós sabemos, imortalidade da alma, crença em Deus, comunicabilidade com o mundo espiritual. Nós sabemos que esses princípios que fazem parte e norteiam a doutrina espírita devem ser por nós introjetados como fonte de alimentação para renovarmos em espírito, porque nós, a maioria, renovamos muito a parte exterior. E nós sabemos que muitas vezes as dificuldades que nos levam às consequências de uma renovação sem uma base, sem um princípio de ética, de moralidade. E nós trouxemos sim a moralidade do Cristo para poder balizar, dar sustentação às renovações. Mas quem é que precisa renovar-se, se não todos nós? E por que nós acreditamos que é necessário renovar? O Evangelho segundo o Espiritismo, também conhecido de todos, né? É necessário enfatizar, sim, que o Evangelho, não só ele, mas todo o Pentateuco, contendo todo um manancial de apoio, de força, de virtude, de moral de mais elevada, pode contribuir para a nossa renovação. Sim, mas qual é o ponto que nós queremos trazer, sendo que todos esses nós já conhecemos? Nós queremos enfatizar que a parte aonde nós teremos que investir aplicando essas lições para renovar a alma. Quais os conceitos que nós teremos que introjetar para podermos avançar nessa senda do progresso tão necessário? Pelo princípio da caridade, pelo princípio do amor, pelo princípio da inteligência, pelos princípios das leis que regem o universo. Em consonância com essas leis que nós já sabemos e está gravada na nossa consciência, a partir do ponto número 1, da questão número 1 do Livro dos Espíritos, é importante, porque sem ela, esse princípio não se estabelece como renovação em ninguém. Porque Deus está presente em tudo. Deus é a causa primeira, ou primária de todas as coisas. Por mais que eu busque caminhos, segmentos, eu devo primeiro buscar Deus
na existência da minha vida. É a partir deste ponto que eu inicio um princípio de um começo, de uma renovação através das leis do amor. A lei de justiça, amor e caridade. E isso é importante para a alma. Porque através desses princípios sagrados, nós estaremos colocando em nossa mente, em nosso coração, o maior alto nível de conceito de moralidade que veio aqui na Terra, que se doou em amor, que é Jesus. E por isso o Evangelho vem trazer, reviver as lições do Cristo, fazendo para que o Cristo permaneça na centralidade das nossas existências. Muitas vezes buscamos conceito aqui e acolá, que são bons também, que têm o seu significado, a sua necessidade de existir, como os valores. E é nesses valores que nós não podemos abrir mão, jamais, abrir mão dos valores sagrados promovidos pelo Cristo. E é interessante que ele coloca para nós, deixa eu ver se eu coloquei aqui para passar, esse aqui. Pode ser. Ou é na flechinha que vai embaixo também. Tá. Aí foi, né? Foi aqui que nós trouxemos, né, a inspiração para os nossos estudos, que é a vinha de luz, através da psicografia de Chico, né, do Espírito Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça Divina também, da psicografia, filosofia muito bonita e interessante para podermos analisar. Mas, com tudo isso, Paulo coloca para nós, e ele já dizia, não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos renovando vossa mente. Está Paulo colocando em Romanos. Também ele escreve dizendo, renovai-vos, pois, do espírito do vosso entendimento, revesti-vos do homem novo. A renovação não é da agora, a renovação é de sempre, porque o espírito necessita se ampliar, se capacitar nesta preparação, renovando, retirando aquilo que não serve e colocando coisas que servem, que convêm para o aprimoramento. E a doutrina espírita é esta oportunidade que agora nós estamos tendo de renovar nossa mentalidade, de introjetar conceitos seguros e certos que nos farão felizes, que trará em nós condições de podermos transitar nesta existência, fazendo as nossas escolhas, mas colocando a ética e o valor moral que ele nos aguarda para que aqui possamos fazer. Então, a doutrina espírita, ela abre esta mente renovada nos conceitos deste evangelho de amor. Ela é robusta e forte porque ela traz um caminho de preparação para que possamos transitar seguramente, fazendo a renovação nos pontos necessários que cada um necessita. E aí a gente vai observando o quanto da nossa mente. Por que renovar os nossos pensamentos? Por que renovar os nossos sentimentos? Qual será essa intenção que nós estamos propondo? E Paulo lá atrás ele já falava, e vários apóstolos também colocavam que era necessário renovar. E por quê? Nós vamos avançando, criando dentro dessa capacidade. E o que o Espiritismo nos convida para não ficarmos no processo estagnado, porque é muito comum, porque a renovação, sim, ela precisa existir no sentido de para poder nos aprimorarmos as nossas vidas, dar trabalho. E aí a gente vai observar nesse investimento desse trabalho que preciso fazer comigo mesmo, retirando as camadas das minhas imperfeições, aquilo que não me serve mais, e muitas vezes nós já sabemos e perduramos ainda, muitas vezes nos erros, que é o maior atraso nosso. Ou ficamos estagnados em posições mentais, ou talvez na preguiça, no comodismo, utilizando das velhos clichês, utilizado por terceiros que não chegaram e não foram criados com princípios enobrecedores, a qual a doutrina espírita nos convida a refletir. Então, a nossa mente vai se renovando, criando e recebendo também essa luminosidade, aonde a alma cresce feliz, forte, buscando o seu caminho. E a gente vai observando que esses modelos que se apresentam aí, e nós temos visto muitos se apresentando como modelo de renovação. Mas não podemos equiparar jamais a Jesus,
aqui veio demonstrar efetivamente como se faz o caminho do processo da renovação mental, psíquica, emocional e espiritual de cada um de nós. E ele nos coloca, ele que é o guia e modelo da humanidade. A gente tem visto todo o processo por onde ele caminhou, ele foi aberto, claro, e se colocou à disposição que esse caminho todos nós poderíamos fazer, se quiséssemos. Então, e o que o Espiritismo nos convida a realizar e pensar sobre isso? O Espiritismo vem como cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior pelas próprias consequências de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Luiz da França está na Revista Espírita, de maio de 1866. É interessante que mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação, porque se não quisermos renovar em nada, modificar em nada, transformar em nada, assim não faremos. Porque a lei do livre-arbítrio existe e o Pai jamais vai violar ou nos impor que nós nos modifiquemos em algum ponto. A doutrina vem mostrando a sua clareza, assim como sua beleza, como uma forma de convite para que possamos fazer a nossa transformação moral, ou mental, ou psíquica, ou emocional, diante das necessidades e sabendo que a partir das nossas escolhas teremos as consequências, porque é de cada um também. Agora, a beleza de tudo isso é a compreensão que ela nos deixa. Porque é através do processo do amor, da justiça e da misericórdia que o Pai nos alcança. E nesse processo que nós estamos buscando nos reajustar pelas próprias consequências, aprendendo com os nossos próprios erros, é só olharmos para nós. E ele coloca que nenhuma emanação fluídica boa mais escapa do coração de alguém. A partir do momento que nós adentramos essa porta, ou que nós saiamos daqui, deixaremos sim a nossa impressão por onde passarmos. Porque essa energia psíquica nossa, o nosso emocional e espiritual, e fica impregnado fluidicamente no nosso ambiente. E muitas vezes o processo de renovação às vezes fica lento, porque nós não trabalhamos essas situações que já perduram muitas vezes dentro dessas energias, aonde nós não só emanamos, mas recebemos, a depender do nosso sentimento, do nosso coração. Por isso que ele coloca, né? Boa ou má, nós deixaremos. Então, a renovação proposta por Jesus, faça ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito. Ame sempre, perdoa sempre. Desenvolvendo essas virtudes que são verdadeiras alavancas, não só emocionais e espirituais, que nos ajudam a renovar os pontos necessários que nós precisamos fazer. Então, por onde passarmos, onde estivermos, deixaremos essas impressões espirituais, emocionais, que pode favorecer na renovação do outro, na nossa também, mas também podemos deixar situações aonde podemos prejudicar o outro com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas ideias. Por isso Jesus coloca que orai e vigiai a nós mesmos. Orai e vigiai os nossos pensamentos. Sempre nos chama a atenção para esse fato, porque tudo começa em um pensamento. E se não renovarmos esse pensamento que muitas vezes sem querer nós pensamos, ou ele se instala e se faz presente, ou ele toma forma em situações que passamos um dia com um pensamento ou com uma frase, e a partir daquilo ali, a depender, pode trazer os benefícios ou malefícios, a depender de como eu vou conduzir. E nós sabemos que a mente não é tão somente esse pensar. Quando nós não queremos pensar, aí que pensamos. A gente pode estar como exemplo, quando nós não queremos ler, nós vamos fechar um livro, não queremos mais ouvir um rádio, uma TV, desligamos, tá tudo bem. Mas a mente, ela não se desliga nesse automático só porque eu quero. Aí precisamos ver nos princípios renovadores o princípio da disciplina,
a qual Jesus coloca para nós também como princípio, se estabelece ali para podermos dar, né, a conclusão daquilo que nós estamos querendo fazer. Ter disciplina é importante no processo de renovação. Se eu tenho a base desta construção, que é o amor, a fé em Deus, a crença, e nós hoje temos essa crença maravilhosa que acreditamos e sabemos que a doutrina espírita é um verdadeiro manancial de bênção nas nossas existências. Então, quais serão esses valores, né, que o Espiritismo coloca, que ele divulga, que ele nos incentiva a praticar para nos renovarmos nas fontes dessas leis sagradas? Né? E ele fala para nós, o Espiritismo ele tem como esses objetivos principais o aperfeiçoamento da humanidade e a evolução espiritual de todos por meio de práticas baseadas no amor ao próximo e na caridade. Além disso, procura dar uma melhor explicação sobre a realidade. Então, os valores que a doutrina espírita divulga, incentiva dentro das suas práticas de amor ao próximo e a caridade. Aí vamos colocar várias frases. Fora da caridade não há salvação, amar a Deus ao próximo como a si mesmo e assim por diante. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para consigo. Então, esses objetivos de aperfeiçoamento é sempre um conectado com o outro. Porque o aperfeiçoamento da renovação que eu busco tão somente para mim é bom também. Mas à medida que eu busco para mim a renovação moral e espiritual, dentro da justiça, do amor, do trabalho, dentro da sua funcionalidade, da aplicação do trabalho, exemplificando-a, eu construo muito mais. E é essa proposta que Jesus coloca e nos incentiva a renovar a partir do trabalho, para adquirir a experiência no fazer. A renovação somente psíquica, emocional, do conhecimento intelectivo é maravilhoso. É o primeiro ponto, ter esse conhecimento. Quando partirmos para a prática na renovação, na ação do fazer, tudo se muda a partir disso aí. A experiência fica enriquecida. Edifica-se mais na alma porque agrega valores. E ao fazer para o outro, eu já não posso mais, ou não me sinto mais fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Buscamos no amor ao próximo e na caridade ação benéfica da justiça do fazer. E aí é que entra que servir é muito mais do que nós estamos pensando. Servir é um ato de amor. E é esse sentimento que deveríamos experimentar. E a partir disso aí, a renovação é interior. Agrega-se esses valores à nossa alma. Olha a importância desse crescimento. Observar-se a si mesmo dentro desse ponto de vista, a partir desses valores morais e espirituais, o crescimento, a trajetória do espírito imortal, que busca através desses caminhos de amor, que é um verdadeiro trilho de segurança. E a doutrina espírita vem trazendo as suas balizas de reforços no apoio, através da compreensão que nós já temos, procurar e vai nos dar a melhor explicação do fazer. Por isso nós buscamos retirar os maus hábitos. Pergunta-se ali, procura saber de terceiros, né, em diante, que não adquiriram os princípios moralizadores e, portanto, não se constitui mestre em nada. Porque não utilizam dos valores que Jesus utilizou. Muitas vezes nós, como seres humanos que somos, ainda na construção, imperfeitos que somos, não somos modelo para nada. E por isso, muitas vezes, muitos se colocam à frente dentro dessa postura. E por isso, não constrói, não edifica. Logo mais, tudo se torna em vão. E aqui nós vamos ver que esta é a proposta que edifica, que fica com a criatura, porque nos ensina da forma mais segura, mais certa a renovar. Tirar os hábitos que não são bons, nos ensina no caminho seguro desse amor e nessa construção sagrada de que a nossa alma necessita. Então o amor, ele é sim essa energia inteligente. Como intelectual, nós dividimos em duas partes: assimilação do conhecimento superior por meio do estudo.
Aí é que está, que a doutrina espírita é essa beleza, que não tenta aprisionar ninguém ou tampouco enganar quem quer que seja. Tratando dessas questões, ela coloca Jesus na centralidade das nossas existências. E nesse desenvolvimento intelectivo que nós vamos adquirindo, através do conhecimento dos estudos tão importantes, é um processo de renovação. Pergunta-se, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, os primeiros grupos de estudos que nós frequentamos, participando das atividades da casa espírita, motivado por tantos corações, né, que trouxeram as suas lições, e ali nós vamos ver anos e anos e anos, continuemos estudando, aplicando, assimilando tudo isso, esse desenvolvimento, ficamos observando esse crescimento que há nos corações desses irmãos. Mas é necessário que venham realmente pelo amor, é o que nós estamos falando. Jesus nos aguarda até agora e vai continuar nos aguardando, né? Porque essa é uma energia inteligente, no sentido de nos darmos essa condição, porque o ensino é superior a energias de qualidades. E a codificação, ela foi criada nesse ponto, como Kardec coloca, no trabalho de amor desses irmãos que tiveram essa condição de vir trazer essa luminosidade, renovando a partir da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, para renovar a cada um de nós. Então é necessário realmente pegar a base de construção, as obras básicas do Espiritismo. Se debruçar nessas obras que é princípio, não só de construção, mas de renovação de almas, que nós estamos precisando. Porque muitas vezes, nessa enrolação que temos visto aí, muitos querem falar do Cristo, mas ele será o último a ser apresentado. Eu apresento que essa é o caminho para desbravar determinadas situações, ou texto, ou literatura, ou falar de espiritismo sem apresentar antes o Cristo? Não. Então, nós precisamos estar vigente nesse sentido, dessa energia inteligente, que é a energia do amor, trazendo essa afetividade, esse amor sincero, seguro, generoso, carinhoso, no sentido de amar ao próximo como a si mesmo. E ele fala que esse desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante serviço ao próximo. Quanto mais amamos trabalhar, quanto mais amamos servir, mais daremos qualidade do serviço. Porque à medida que o intelecto desenvolve, assimilando pelas forças superiores da energia maior de Deus, o primeiro, né, que nós sentimos esse amor tão forte, não podemos mais servir ou fazer algo sem sentir esse amor pelo nosso próximo e pelo nós também. Olha como tudo desenvolve e cresce à nossa volta. Olha como tudo desenvolve de uma forma tranquila, sem impor, né? E a gente vai ver desta beleza, dessa energia que vai se conectando um com o outro, tomando uma forma, se estabelecendo em paz, em harmonia, em sinceridade com os próprios princípios, e assim o é. Então Jesus veio mostrar que é possível fazer. E nós vamos seguindo o Cristo. Quem precisa se modificar efetivamente? Senão todos nós nesse processo de construção, de renovação. Que cada instante somos um. Há um minuto atrás, éramos outra pessoa. A partir desse momento, no sentido de mais um segundo, já estamos em outro momento da nossa vida. Então, todos nós ainda temos algo a se modificar. Mas, como saber? Será que eu me conheço o suficiente aonde devo eu me modificar? Porque muitos falam a transformação moral, a reforma íntima, né? Quantas situações de necessidade que nós já reconhecemos que precisamos me modificar? O que me incentiva a me melhorar? Já percebemos sobre isso? Por quê? Não é por quem, não é por causa de quem, senão por mim mesmo. Mas quem precisa se modificar, senão aquele que está buscando a sua renovação, o seu melhoramento? Então sempre teremos algo a melhorar.
buscar nessas situações onde eu não me encontro feliz, saudável? Se não estamos passando por nenhuma situação, será que à minha volta não tem alguém que necessita de tudo quanto eu tenho implantado que possa auxiliar o nosso próximo? Porque tem pessoas que não pensam, não sentem essa necessidade. Porque enquanto o espírito não sentir verdadeiramente a necessidade de modificar, nada vai acontecer. Porque ele tem o livre-arbítrio. E se ele não entende que ele não precisa modificar em nada, que ele está ótimo. Porque tem muitos irmãos que ainda assim pensam. E está no seu direito de pensar. Né? Então, e nós? Já pensamos no que realmente nós precisamos modificar e melhorar? Quais as minhas más tendências? E colocar todos esses conceitos, né, dessa moral do Evangelho de Jesus para colocarmos em nós através do próprio serviço que deveremos fazer para gerar a modificação que necessitamos. Então, todos nós interiormente necessitamos viver este Evangelho de amor, praticar as leis. E tudo isso é um caminho de renovação que não se faz em vã situação, porque nós lemos somente uma vez o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou fizemos um curso. Requer um aprimoramento de dias, de anos, muitas vezes de várias reencarnações, mas a questão não é essa. A questão é de iniciar dentro dos projetos estabelecidos por Jesus. E eu vejo que nós não temos mais esse tempo que nós estamos pensando. Precisamos insistir conosco mesmo, dando cada vez mais ênfase a essa necessidade de se modificar e se melhorar, para gerar capacidades para se auto-iluminar, não só a si, mas também ao próximo. No livro Justiça Divina, nesse pequeno trecho, pelo Espírito Emmanuel, ele fala que é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos pedindo alta. E é interessante quando ele nos traz, ele desdobra essa leitura, nos conscientizando principalmente para aqueles que são tão urgentes, apressados no processo da restauração, da autoiluminação, da renovação mental, emocional, de como estamos falando agora. Queremos as receitinhas mágicas de hoje para amanhã. Queremos que a água fluidificada de um dia de paz resolva todos os nossos problemas. Muitas vezes um evangelho, já queremos que tudo se transforme de um dia para o outro. E se não resolveu, se não restaurou, se não tirou, ali não serve mais. Muitas vezes, nós já falamos isso aqui em algum outro momento, que as imperfeições, as doenças, tanto no físico, ou seja, na parte nossa emocional e espiritual, começaram há muito lá atrás, em outras existências. Então, nesse processo do trabalho, dessa reforma, de fazermos essa asepsia moral e espiritual de que precisamos, não vai se dar de um dia para o outro. E nós não somos crianças e sabemos que isso não se dará tão somente assim, senão através do próprio esforço, do trabalho, de uma construção que possa dar sustentação. Então é nesse processo que nós queremos, quando nós estamos doentes, nós queremos logo receber a alta do médico. E é natural, quem quer ficar no hospital? Mas será que nós temos consciência de que somos doentes? Que necessitamos da renovação através desse evangelho de amor? Será que é isso mesmo, nesse processo, que nós estamos convencidos que Jesus, né, que é Ele quem cura, é Ele quem cura? Nós estamos convencidos que a doutrina espírita salva, que nessa edição aqui, né, a gente tem até um exemplo para trazer, que você já deve talvez conhecer, que uma pessoa recebeu aleatoriamente, ia praticar o suicídio, e um vento lá, uma página solta do livro dos Espíritos, né? Foi colocada, trazida ao vento, quer dizer, né? Vou colocar assim o acaso. E essa pessoa põe aquela página, mais tarde Kardec recebe a carta a dizer que naquele momento, aquela página salvou a vida dele. Né?
o Espiritismo, a doutrina espírita. E aí, essa edição comemora-se trazendo que este livro, o Livro dos Espíritos, ele salvou essa vida. Não só essa. A doutrina espírita tem salvo muitas, mas muitas vidas. E nós não temos, nenhuma pretensão aqui nesse momento fazer outra explanação, que não é esse o assunto. Mas nós busquemos trazer essa realidade, mas é a verdade. A doutrina espírita salva, ela cura, porque ela traz Jesus novamente para este processo que nós estamos necessitando vivenciar, o Evangelho redivivo. E muitas vezes nós não encaramos essa realidade como renovação. Buscamos lá, tá curando, a gente corre lá. Tá curando aqui, a gente corre lá. Ah, fulano curou lá, e aí corre todo mundo. Tá fazendo cirurgia espiritual, a gente corre também. Ah, tá curando. Falou que é o médico, tá curando, fazendo cirurgia espiritual, a gente não quer nem saber, a gente já foi. Vamos parar e pensar, será que nós necessitamos disso? Será que Jesus veio curar corpos? Nós já falamos uma vez sobre isso. Claro que não. E por que nós nos encontramos doentes? E aqui está toda a resposta. Nada está fora, está tudo dentro da codificação. Então é aqui que nós deveremos buscar essas respostas. E nos acostumarmos com tranquilidade e fazermos seguramente o caminho. E muitas vezes, para muitos, pensam que estão sozinhos, mas estão acompanhados de uma plede de espíritos iluminando, pois aonde há uma página aberta da codificação, vocês podem ter certeza. Luzes se propagam, pois para isso ela veio, para iluminar, mostrar o caminho por onde renovar, através do amor, através do perdão, desenvolvendo virtude, preparando as capacidades intelectivas, morais e espirituais, Mesmo ainda capengando, doendo ali, a gente persiste, insiste e realiza quando quer. Chega cansado de uma cidade, de outra, mas ainda aproveita o restante da noite. Ainda depois de um trabalho, de um dia cansado, mas veio porque a proposta não é só tentadora, ela é irresistível. A proposta da renovação espiritual trazida agora à luz da doutrina espírita. E se nós já nos encontramos matriculados nessa escola que renova, que reativa esses conceitos dentro das bases, que ilumina, que cura, que traz o divino e desperta o sagrado em nós, nós não podemos mais deixar de consolidar, de fazer com que essa verdade permaneça sendo propagada por nós. Porque muitos estão tentando ofuscar essa luminosidade. E na centralidade das nossas existências, incutir na nossa cabeça algo que não é da doutrina espírita. Jesus, sim, é ele que deve permanecer e não eu. Assim como fez Kardec, nós sabemos, o codificador da doutrina espírita. E a gente vê a grandeza por todo esse trabalho, quando ele deixa que realmente essa luz seja colocada para que todos possam a receber, porque a proposta da renovação é para todos, o espiritismo é para todos. Não é só para os escolhidos dos espíritas, e nem tampouco o privilégio. E Kardec está atrás, deixando que a doutrina se mostre. É ela que deve estar na centralidade, explanando tudo, esses conceitos do Cristo. Então, para isso, nós deveremos estar atentos, porque seremos nós os propagadores dessa mensagem. Nós seremos realmente esse exemplo, porque nós fizemos o caminho da renovação, amando, perdoando, ressignificando a nossa existência aqui e agora, através do estudo, porque uma renovação sem conhecimento não se faz somente porque o outro falou. Você faz o evangelho, você faz isto, uma pasta tal. Não é simplesmente nisso, nesses aspectos. O maior desafio vai estar essa construção desse homem novo que Paulo fala, renunciando às imperfeições, os vícios físicos e morais. E ter coragem para fazer isso e buscar um caminho de renovação. Eu vejo que a doutrina espírita é campeã nesse incentivo. Aonde você vai, você percebe, sente nesses textos sagrados
toda a beleza da força. Você não vê uma palavra de desânimo no Evangelho segundo o Espiritismo. E todo falando, toda a codificação. Você pode, muito mais do que Jesus coloca, tu podes fazer igual ou mais do que eu. Vós sois o sal da terra. É tudo para nos incentivar, para nos renovar, nos tirar do atraso mental, das ideias atrasadas, das situações, dos sentimentos infelizes, ou por alguma situação, é uma alavanca a retirar todos esses momentos de insegurança por onde passamos ou estamos ainda cristalizados. Então, ver a beleza da doutrina sendo propagada de uma forma tão segura agora, nós temos essa condição, se antes não tínhamos, mas agora nós já temos essa condição de viver esse evangelho. E não temer a nada e nem a ninguém, porque o Cristo estabelece isso para nós, o Consolador prometido, a sua promessa se cumprindo a cada um de nós. Então, por que eu sou infeliz? Por que eu estou triste? Por que eu estou doente? Se ele prometeu e se cumpriu que ele não nos deixaria só. E por que eu me encontro nessa condição, se não por minha conta? Por consequência minha mesmo? Mas ao mesmo tempo, ele sim é o remédio do que eu necessito para restaurar a minha vida novamente. Então, perceber nessas situações, nesses caminhos que a doutrina nos aponta, é um segmento, porque vamos trilhando caminhos, muitas vezes, que é para podermos sair desta condição. E a restauração não pode vir de qualquer forma, de qualquer jeito. Precisamos ter consciência daquilo que nós queremos, estamos propondo para nós, que queremos restaurar, melhorar, modificar. A partir do momento que eu já sei, eu busco fazer. E se não sei, a doutrina está aí mostrando, ensinando qual é o caminho melhor a fazer. Agora nós vamos dar o primeiro passo em direção àquilo que eu estou propondo para modificar. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito precisa renovar-se constantemente, fugir à rotina paralisante por meio de absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. Senão cairá no desequilíbrio, na perturbação, na enfermidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali já vem a bula, já com todas as receitinhas, as dosagens certas, nos mostrando. Vamos absorvendo essas lições. E como se absorve essas lições? Como é que vamos absorver uma leitura, meditando, refletindo, experimentando em relação ao que eu estou propondo, buscando, sair dessa rotina que já foi experimentada, que não leva a lugar nenhum, só nos deixa cada vez mais, parados, estagnados, sem nos renovar, sem vislumbrar um horizonte, às vezes sem saída. Olhamos e percebemos, será para onde é que eu vou? Que caminho a tomar? O que devo fazer da minha vida? Muitos pensam assim, estão se sentindo sozinhos, desolados, entristecidos. E a gente para e pensa assim, quais os valores? O que me detém nessa rotina paralisante de não fazer nada, de não querer fazer nada? O processo depressivo, a melancolia, assim por diante, a tristeza constante. Ou situações que me colocam e me vejo como que sem uma saída para nada. Aí vamos para o Evangelho, vamos para a codificação. O livro terceiro do Livro dos Espíritos, as leis morais, as leis naturais, a lei do amor. Se deixa amar por Deus. É nesse processo que a doutrina fala. É nesse momento que ela nos convida, porque a gente não consegue ouvir de outra forma, senão quando a dor está lá cutucando. E eu, como ainda criança inexperiente neste caminho do amor e do amar, todos nós choramos. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. É o primeiro ponto. Mas esquecemos que Deus existe, que Ele está no todo. E é para Ele que deveremos ir. E deixando, às vezes, aqueles pensamentos, conflitos, situações. E nós queremos que o outro resolva algo que nos pertence, porque somente nós conhecemos e deveremos fazer o nosso caminho. Ele pode caminhar conosco na nossa renovação, motivando, incentivando
a cada um de nós, mas ele não pode fazer esse caminho pessoal, intransferível, particular, singular das nossas existências, porque nos pertence. Então, vamos sair desses processos paralisantes. Muitas vezes que nos traz um processo que vai nos hipnotizando e a gente só olha para aquela frase, para aquele sem momento, para aquela situação e nada muda. E aí ele fala, vamos absorver, lendo uma página, absorvendo, meditando sobre o que estamos propondo para podermos sair da condição que estamos passando. E ele fala que esses intelectuais morais, através do estudo e da prática do bem. É o que falávamos há pouco, não basta só compreender. É necessário sentir o que eu quero, o que eu compreendo e fazer na prática aquilo que propõe. O espírito só se convence e se completa no absoluto quando ele pratica, faz e sente. Aí a gente já tem a habilidade de dizer, não, agora eu sei como faço. Somente quem praticou pode falar. Porque eu posso até imaginar o que o outro está pensando. Poxa, realmente é ruim. Mas na verdade eu não sei, porque eu não estou passando exatamente pelo que ele está passando. Então eu não posso dar essa certeza de que eu sei o que ele tem. Então nesse processo que ele fala aqui, se não praticarmos dentro e fizermos no trabalho do bem, poderíamos cair em desequilíbrio. Porque a alma, quando fica no processo estagnado, paralisado, sem renovar os pensamentos, com aquele mesmo pensamento. Tem pessoas que a gente conhece há 10, 20 anos, você conversa de novo, é a mesma história, é os mesmos pensamentos, é as mesmas coisas, não muda em nada. E se falar, vai ficar contrariado, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Então, a gente percebe que paralisou ali no tempo, não se renovou. E nós precisamos fazer essa renovação, assim como todo a gente vê à nossa volta, a natureza se renova constantemente. Vamos passar ali, a mesma árvore, ela não é a mesma. Se renova a cada estação. Olhamos ao nosso redor, tem coisas que a gente passa a vida inteira e não percebe. Uai, esse prédio estava aqui, nem vi. Ó, tem um jardim, tudo começa a colocar-se à nossa vista. E a gente coloca como processo da natureza que se modifica constantemente, as árvores se renovando as suas folhas, tomando novamente força, carga de vitalidade para começar uma nova produção. E nós estamos produzindo o quê? Então, se não buscarmos o trabalho do bem, poderíamos sim desequilibrar e nos perturbarmos. Porque o que se alimenta a alma, do que renova a nossa alma é do trabalho. O trabalho incessante, mas no bem. Aí sim é o que nós precisamos. Por isso a doutrina espírita diz para nós, fora da caridade não há salvação. Nós precisamos buscar a renovação dentro do trabalho do bem. Pensamentos edificantes. Modificar a nossa volta não é somente na parte física, na parte exterior, porque isso é muito fácil. Modificar-se por dentro, retirar as imperfeições a partir de um processo de princípios nobres, sagrados, como a doutrina espírita nos incentiva a fazer. Mas nós precisamos primeiro o quê? Descobrir nossos sentimentos e desejos reais. Realmente eu quero, eu preciso. A pessoa precisa ela mesma se autorizar. Porque enquanto o outro disser, você precisa mudar. Olha como você está. Nada vai acontecer. Ela precisa sentir a necessidade de mudar. Porque a partir disso aí muda tudo. Mas se ela não quiser, fica como está. Mas é isso que ele coloca. Termos o sentimento sincero, o desejo real. E não porque está todo mundo mudando. Eu também preciso mudar. Está todo mundo falando que é assim, eu vou. Aí é que está o perigo. Então, primeiro relacionar-se com os outros de acordo com os nossos sentimentos e convicções. Então, o espírita tem que ter a sua convicção. O espírita tem que estar nesse sentimento de acordo com o que nós estamos propondo, os princípios doutrinários. Lei de reencarnação, crença em Deus, comunicabilidade, né, com os espíritos.
pluralidade do mundo, e aí por diante. Então, criar nosso sistema de valores. Qual é o sistema de valores da doutrina espírita? É que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação, né? Eu tenho que estar ali no vigor desse sistema, desses valores. Tornar-se produtivo em nossas atividades. Aí a gente vai ver e como o espírito é ativo. O espírita, o cristão, de uma forma geral, é ativo. Porque ele sabe que o trabalho é o caminho da minha renovação. Então, quando a gente entra na casa espírita, obviamente a gente vê essa alegria, essa movimentação de todos trabalhando, se motivando, se importando com o outro. Então, é nessa atividade da motivação que a alma precisa se sentir útil, atuante dentro do próprio processo, a qual ela escolheu para crescer, para evoluir, para se transformar em um ser melhor cada dia. Porque o único destino, no sentido de que estamos fadados, é evoluir, ser feliz, nada mais. E essa renovação por esses princípios iluminativos sagrados, trazendo essa beleza para a nossa vida, podemos chorar, mas nós já sabemos por que estamos chorando e continuemos o nosso trabalho de renovação. Porque mundos felizes nos aguarda. Daqui a milhões, né? Mas nos aguarda. Nos aguarda. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Eu estou me renovando por quê? Para quê? Para estar em mundos felizes. Para estar onde? Daqui a 10 anos. É só pensar. Há 10 anos nós queremos estar como? Já paramos para pensar? Daqui a 5, vamos botar 5. Daqui a 5 anos, eu quero estar como? É uma boa. Com um projeto de renovação, se percebe como eu quero estar daqui a 5 anos. Melhor do que eu estou agora. Busco para isso, né? Eu estou trabalhando nesse caminho do bem, eu estou praticando essas leis, eu estou tendo as forças, né, da base da minha construção, da minha renovação, com esses princípios doutrinários. É só pensar sobre tudo isso, né? E tornar-se um trabalhador produtivo. Não só no trabalho na casa espírita, mas um trabalhador para si mesmo, nesta construção de renovação. Esse é um ponto importante, né? E assim ele vai. Veremos que os valores do mundo material não detêm força persuasiva do suficiente para mover o ser humano a tamanho esforço em favor da própria melhoria, né? Tá aí todos esses valores do mundo material, né? Eles não têm força suficiente para mover, como a gente tem falado, as dores, as cicatrizes morais e espirituais, né, da melhoria. E quem faz isso é o Cristo. Então, quando a gente vê muitas das situações e muitas promessas, né, aí materialmente falando, muita renovação, eu costumo dizer que às vezes eu fico assim até preocupada, é muita promessa de modificação, de transformação, de desenvolvimento pessoal em 3 dias. Que eu fico assim, meu Deus, o Cristo está insistindo conosco há milhões aí, né? E a gente ainda fica aplaudindo, porque nós não temos o conhecimento ainda, talvez, mas talvez a coragem de entender que nós temos já um parâmetro, nós já temos aquele que nos desenvolve com segurança. E não cobra nada, não cobra nada. Nunca irá cobrar nada, absolutamente nada. Então o mundo e os homens podem prometer, mas será que nós estamos nesse caminho do que promessa dos homens fazem? E na promessa do Cristo, que ele veio dizer, ele se doou e demonstrou como faz no processo de doação por amor, somente por amor, para exemplificar. Ele nos deixou todos os seus caminhos por onde deveremos passar para renovar. E ele vai dizer, perdoa sempre. E quando pergunta a ele, Senhor, quanto, né? Pedro pergunta, quando, até quanto deveremos perdoar? 70 vezes 7, aquilo que a gente já fez essa conta. E ele não, sempre. Então é amar, é perdoar, é caridade incessante. Esse é o caminho que ele nos deixou, sem perguntar até quando, né?
Finalizando, ele vai dizendo, setores fundamentais para as necessárias modificações são relações humanas e produtivas. É o que mais a gente vê dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho do bem. Deve existir essa relação humana de produtividade. O relacionamento humano sagrado dentro das bases, servindo a um só Senhor. Não servindo a homens, servindo a Jesus. Quando nós trabalhamos na casa espírita, estamos servindo a Jesus. E aí ele fala, isto é o que há de mais importante para o ser humano, relacionamento interpessoal emocionalmente significativo e desenvolvimento das capacidades potenciais, ou seja, solidariedade, cooperação e produtividade. Como cresce a alma ao desenvolver esse processo inter-relação humano que se dá na casa espírita, dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, dentro do movimento espírita. E seremos nós o que iremos exemplificar de sermos solidários, como irmãos, cooperando, auxiliando, quantas vezes necessário se fizer. Por isso, o labor-terapia é a proposta da doutrina espírita. Quanto mais se trabalha no bem, mais se modifica por dentro, mais se renova em moral, na parte espiritual de que nós estamos precisando. E finalizando, ele vai nos dizer dentro dessa compreensão, que a compreensão pessoal apta a permitir que designamos o código moral próprio para dirigir a nossa conduta em seus aspectos conscientes, então que a reforma individual estará em andamento, consolidando a renovação mental. Para isso estabelecemos a moral de Jesus. Somente ele, como diziam os antigos, o cabedal, né? Somente ele tem essa condição de fazer. Ele é mestre nisso. Ele é o guia, é o modelo. É a maior, não, é a única referência que temos de moralidade por onde nós deveremos conduzir e pautar a transformação moral, mental, a vida mental, alimentar a nossa vida mental é de uma importância muito grande. Então podemos renovar a partir de vários caminhos que nós estabelecemos, sendo que Jesus será o grande condutor. Se as vias que busco me renovar e que necessito é através do outro, mas que Jesus seja o grande condutor desse trabalho, dessa troca, dessa experiência que faço junto com o outro e assim por diante. Porque se deixarmos o Cristo, os seus ensinos renovadores em segundo plano e busco o plano B, muitas vezes credenciados, forjado por um falso conhecimento. E aí podemos estar ali equivocados, muitas vezes até encrencados, porque estamos adquirindo lições que não irão edificar nem aprimorar em lado nenhum. Fiquemos atentos e observando a nós. Por isso a doutrina é o convite do despertar de cada um de nós. Ao lermos esse livro, o Evangelho, ou qualquer livro da codificação, 2, 3 vezes, vamos ver que vamos observar e sentindo essa necessidade que se modifica a cada instante que a gente lê, já não é o mesmo. Um mês atrás, ou 2, ou 1 ano atrás que você lê um livro, vai ler de novo, a sua mentalidade está diferente. E no processo dessa renovação, dessa construção de um pensamento saudável, a partir de tudo que eu estabeleço, se modifica tudo à nossa vista. E por isso esse é o convite de incentivo desta noite. Que renovemos as nossas existências, balizando-as, trazendo os princípios desta doutrina de amor, que é tão bela e tão ampla, que tem a condição de fazer tudo por nós, se quisermos, se deixarmos. E como nós queremos, e como nós estamos aqui para isso, aqui viemos para isso, é hora de deixarmos nos amar e que o Pai continue nos amando e que nós percebamos esse amor à nossa volta, através do trabalho, através da existência do outro, com o outro caminhando, renovando dentro desses princípios que nós já conhecemos. O que nos falta é insistir, persistir conosco mesmo. Não desistam, insistam, persistam no trabalho, no estudo sempre. Terminou um curso, prepare-se para o outro.
Terminou um livro, prepare-se para ler o outro, porque a vida é feita assim, desses momentos que nós insistimos com aquilo que contribui e edifica para o nosso crescimento. E muitas vezes perdemos tempo com muita coisa que nem edifica e nem acrescenta. Só nos deixa estagnados. E nós já sabemos o que ser. Então, aqui está esse convite. Que essa noite possamos meditar um pouquinho mais, né? Pensando nessa renovação desse caminho. E o Cristo é o grande condutor que guia cada um de nós. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada, amiguinhos. Depois você tira meu pena. Não esqueça, deixa eu... Muito obrigada, Líbia, por essa mensagem tão linda, esse convite maravilhoso. Agora nós vamos começar a segunda parte do nosso trabalho, nos despedindo de quem está assistindo online, que possa a paz de Jesus estar com vocês também. Boa noite. E pedir